Oi pessoas, tudo bem? Aqui é a Blue. E nesse vídeo eu quis fazer um sino dos ventos com conchinha. Pra quem não sabe, sino dos ventos é aquele negocinho que fica pendurado no teto das pessoas e fica fazendo tilim, tilim quando o vento bate, né? Porém, com as conchinhas não vai fazer esse barulho, né? Vai fazer um barulho mais discreto. Quanto mais conchinhas vocês usarem, mais barulho ela vai fazer. Eu tinha umas conchinhas que eu peguei na praia e, como vocês podem ver, elas estavam bem velhinhas. Então, eu pintei ela. E eu usei essas areinhas que eu tinha do espelho de lua que eu já tinha feito. Eu quis colocar essas areinhas para dar um ar mais antigo, um ar mais vintage. Olha que chique. Tem umas branquinhas aí no canto, mas eu não usei essas branquinhas. Depois eu peguei essas branquinhas e pintei de rosa, porque eu queria bem colorido. Se você quiser deixar elas mais natural, quando vocês pegarem a conchinha na praia, vocês já passam esmalte, aqueles esmalte transparente, sabe, para fortalecer, ou que você use de base, assim, que vai ajudar. Depois que eu pintei, então eu quis deixar uma coisa a mais. Então eu pintei com uma tinta metálica para dar um tchan. Olha que linda a minha mão, ficou brilhante. Olha a água como ficou. Depois de secar as conchinhas, eu furei elas. Eu indico que fure antes, né? Porque elas podem quebrar e depois tem que consertar. Só não me toquei isso na hora. Então, você pega um preguinho e fura ela. Tem que fazer bem devagarinho pra ela não quebrar. E mesmo assim, talvez ela quebre. Nas que quebraram e eu conseguia consertar, eu peguei super cola e colei os pedacinhos. E aquelas que não davam, eu peguei Durepox e fechei para conseguir fazer o buraquinho. E depois que eu tava furando as conchinhas há um tempo, eu vi que se colocasse alguma coisa embaixo era melhor. Então eu peguei um pano, coloquei embaixo e furou bem melhor, mas ainda assim quebrava. Mas a possibilidade de quebrar é menor. E depois que o Durepox secou, eu pintei pra não ficar cinza, né? Ali a parte onde eu coloquei. Então por isso que eu indico que vocês furem antes. E aí eu peguei um fio de nylon e medi o dobro do tamanho que eu queria, porque eu vou dobrar esse fio de nylon para ficar com duas pontas. E aí você pega uma dessas pontas e coloca as pedrinhas. Eu coloquei 3. E aí você fecha essas duas pontas e coloca dentro da conchinha. Assim as perolazinhas vão prender a linha ali. Aí eu coloco um pouco de cola também pra ter certeza de que não vai sair. Aí depois eu pego essas duas pontas e com as duas pontas eu vou colocando as pedrinhas. Eu vou colocar duas conchinhas em um pendente. Então, depois, quando eu vejo que já tá boa a quantidade que eu quero de pedrinhas, eu separo as últimas duas pedrinhas, pego a linha e passo por dentro da terceira, para ficar como se fosse um triângulo. E assim eu passo os fios dentro da outra conchinha, para ir colocar mais pedrinhas para ficar um pendente. Alguns pendentes eu fiz com duas conchinhas, outras eu fiz com uma. Eu não contei quantas conchinhas eu fiz de cada cor. Então, por isso eu fiz algumas com duas, outras com uma. Porque eu queria 5 pendentes de cada cor no total. E no processo, quebrou esse copo que eu estava usando para colocar as pérolas. E futuramente, um vídeo futuro, vou tentar fazer alguma coisa com esse. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Não sei se vai dar certo. Mas vou fazer e vou mostrar. Mesmo que, né, sei lá.
eu tô mostrando de novo pra ver como faz. Eu pego uma linha e junto as duas pontas. Em uma das pontas eu coloco 3 pérolas, junto as duas pontas e puxo pra dentro da conchinha, pra assim a linha ficar presa com as pérolas ali. E aí depois, nessas duas pontas, eu começo a colocar as pedrinhas. Eu fiz bem variado, não quis fazer um padrão ou uma ordem, então eu tentei fazer cada um de um jeito diferente. Se você quiser fazer um padrão, você faz um padrão. Tem umas pedras que são maiores que as pérolas, e nessas pedras aí eu não fiz esse triângulozinho, já que ela era bem maior do que a pérola, e daí eu não achei necessário colocar 3 pérolas para fechar a conchinha. E aí eu fui fazendo, colocando as pedrinhas e as conchinhas. Eu coloquei 2 conchinhas e uma conchinha em cada pendente, porque eu tinha poucas. Se vocês pegarem bastante, coloquem mais, porque quanto mais conchinhas, maior o barulho, e vai ficar mais legal. Depois que os pendentes estavam prontos, eu peguei um pedaço de madeira atrás da minha casa e nesse galho ele tem tipo uma casca, então eu tirei essa casca, as partes que saíam, né? E as partes que não saíam, eu fiquei batendo com a espátula pra ver se saía e não saiu. Então, por isso, as marcas na madeira. Mas eu gostei, porque nas partes em que a casca não saiu e a espátula passou de raspão, ela fez, tipo, várias camadinhas. Então, eu gostei desse jeito assim mesmo, sabe? Eu não gosto de coisas certinhas, então eu adorei. Gostei desse jeito. Depois que eu tiro as cascas, eu lixo bem a madeira para não ficar nenhuma farpa e para dar um acabamento. Depois eu passei verniz, e o meu verniz é em lata, né? E daí que quando você deixa um tempo ele parado, ele cria essa camada. Então, por isso tem essa camada em cima que eu coloquei para tirar o excesso de verniz. E aí eu passei com uma escova de dente velha para ir em todos os cantos mesmo da madeira. Depois de pronta e seco o verniz, eu medi bem certinho o tamanho da madeira para eu conseguir ver o espaçamento que eu tinha que deixar para cada pendente. E deu bem certinho 1 centímetro para cada pendente. Eu deixei naquela parte da madeira onde estava mais quebradinho 3 centímetros, na outra ponta 2 centímetros, e aí eu fui medindo de 1 em 1 centímetro para colocar cada pendente. Aí, depois de medido, eu furei com uma furadeira, com uma broca bem fininha, só para marcar e para ficar melhor depois de eu fazer o furo final. E aí depois eu fiz um furo um pouco mais largo para mim passar as linhas e prender o pendente. Caso vocês não queiram fazer esses furos ou não tenham como, vocês podem amarrar a linha na madeira mesmo, mas eu preferi fazer assim, porque assim elas ficam num espaço bem certinho e ficam bem presinhas. Por isso eu decidi fazer assim. E aí, para colocar os pendentes, eu passo o fio por dentro do furo, dou a volta em um lado e passo por dentro de novo. Depois eu faço uns 4 ou 5 nós. Depois de fazer os nós, eu coloco a cola e depois que a cola tá seca, eu tiro o excesso de fio. Eu passo um pouco no fio que tá na parte de fora também, não só ali na parte de dentro. Isso vocês podem fazer se vocês quiserem amarrar também. Se vocês querem amarrar, deixar mais forte a linha, vocês passam a cola para ter certeza de que ficou firme ali. E eu faço isso com todos os pendentes. Eu gostei bastante de fazer esse projeto, espero que vocês gostem também. Eu adoro conchinhas, adoro tudo que vem do mar, eu adoro mar, adoro água, então eu fico feliz em fazer uma coisa que lembre. E minha mãe também ama, então ela amou, ela adora Sino dos Ventos. E ele vai ficar num cantinho que eu vou fazer lá fora, e também terá vídeo no futuro, mas vai demorar um pouco, né, minha gente, porque o projeto demora um pouco pra ficar pronto, mas assim, tô tentando, né. E ficou assim os pendentes na madeira.
Depois, pra fazer a parte que pendura o sino dos ventos de conchinha, eu pego um barbante e amarro nas duas pontas da madeira. Eu coloquei ali 4 pedrinhas porque eu vou fazer um macramê. E eu não sei explicar direito, eu tentei fazer aí, não sei se deu certo também, mas você pode ver em vários tutoriais da internet. Mas eu vou tentar explicar. Eu só tô fazendo aí o começo sem explicar porque o fio tava muito comprido, então pra vocês verem bem certinho, entenderem, ia ser um pouco ruim. Então eu esperei chegar no final pra explicar melhor. E aí eu faço 16 pontos, depois coloco uma pedrinha, faço 4 pontos, coloco mais uma pedrinha, faço mais 4 pontos e faço assim até terminar as pedrinhas. Depois que as pedrinhas terminaram, eu faço mais 16 pontos pra fechar. E eu faço isso dos dois lados do barbante. Aí você coloca um fio por cima do barbante principal e outro por baixo. Daí esse que foi por baixo você coloca por cima do outro e o que foi por cima você coloca por baixo do outro. E aí vai fazer esse ponto. Esse ponto é o mais simples e você faz ele pro mesmo lado, para assim ele fazer essa curvinha. Se você quisesse fazer ele retinho, aí tinha que fazer um por cima, outro por baixo, um por cima, outro por baixo. Ai, não sei se vocês entenderam, mas eu tentei o meu melhor. Gente, se vocês não entenderam, tem vários vídeos no YouTube me mostrando como faz esse macramê, porque assim, não sei explicar. É a primeira vez que eu tô fazendo, então é isso. Enfim, depois que eu acabei de fazer o macramê, eu juntei uma ponta de cada um dos lados e fiz um nó. Depois desse nó, eu juntei as outras duas pontas e fiz mais um nó. E depois que eu fiz esses 2 nós, eu juntei todos os fios e fiz outro nó. Mas, para simplificar, vocês podem simplesmente juntar todos os fios e fazer um nó, que assim vai ser bem mais fácil. E aí, ficou já o círculozinho, o penduradinho ali para colocar onde você quiser. Mas eu juntei os 2 fios maiores, que tinha um lado que era maior e outro que era menor. Então eu juntei os 2 fios maiores e fiz um nó pra assim fazer mais como se fosse uma argolinha assim, digamos, pra você colocar num ganchinho ou alguma coisa onde você for pendurar. E aí os fios que eram menorzinhos, eu deixei eles ali mesmo, abri o barbante e deixei eles ali mesmo pra enfeitar. E foi isso que eu fiz. Não sei se eu expliquei direito, mas eu juro que eu tô tentando. E depois de tudo pronto, onde tem os 2 nós em cada ponta, eu passei cola de novo no nó e no barbante, tudo para prevenir que seja desfeito o nó ou que saia do lugar. Não queria que acontecesse isso, então por isso eu sempre fazia nó e passava cola. E aí eu tô passando a cola no nó e um pouco no barbante para ele ficar ali e cortei o excesso. E é isso, tá pronto. Eu vou colocar o vídeo de como ficou e eu estou passando a mão porque no dia que eu fui filmar não tinha nada de vento, 0 de vento. Então eu passei minha mão ali só pra vocês escutarem como ficaria o barulhinho. E ela foi pra árvore onde saiu esse pedaço de galho. Então o galho voltou pra sua árvore original. E é isso. Até a próxima. Se inscreve, curte pra me ajudar aí. Tem o começo é difícil, hein, gente? Meu Deus do céu. Então me ajuda aí, por favor. Comenta o que vocês acharam, se vocês vão tentar fazer em casa. Se vocês fizerem, me marca lá no Instagram e me manda. E é isso. Tchau! Hold me close till I get up. Time is barely on